Olá, turma. Hoje nós iremos fazer a correção do exercício referente à página 279 até a página 282, tá? Vamos ver até onde dá para a gente fazer a correção. Então, vamos lá. Veja bem que nós estamos fazendo um resumo daquilo que nós estudamos durante esse bimestre, tá bom? Então, exercício número 1. Qual a importância das estruturas indicadas na fotografia a seguir? Escreva nos locais observados pela anotação abaixo. Então, você pode observar que a primeira indicação está relacionada aos cabelos. No caso, qual a importância do cabelo? Então, nós vamos perceber que a importância do cabelo, ele serve principalmente para a proteção da cabeça contra as exposições diretas dos raios ultravioleta. A segunda indicação refere-se à pele. A pele, digamos assim, que ela é uma barreira natural contra os agentes estranhos ao corpo humano, tá? Então, percebe-se que aí ela vai ter essa importância, essa barreira, né, contra os agentes no corpo humano, agente estranho, tá? Os supercílios, que é outra indicação. Os supercílios, eles ajudam a impedir que as partículas presentes no ar e o suor entrem nos olhos, tá? Então, ele não tá aí por um acaso, esse supercílio. Ele vai fazer, ou seja, impedir que o suor, o ar penetre nos olhos, tá? E os cílios, eles vão proteger os olhos na entrada de partículas presentes no ar, tá? Então, aí nós temos a questão de número 1. Questão de número 2. O vitiligo é uma doença que se caracteriza pela ausência de melanócitos em algumas regiões da pele, o que gera o aparecimento de manchas, como você observa aí na imagem, tá? Então, vamos lá. Ele diz assim, qual a importância dos melanócitos para a pele? Então, você vai perceber que os melanócitos, eles são células que produzem melanina. E essa melanina, ou seja, são pigmentos que dão coloração à pele e aos pelos. Podemos dizer que a melanina, ela atua como uma barreira natural que protege a pele contra os raios ultravioletas provenientes do sol, ok? Então, questão de letra B da número 2. Pessoas que têm vitiligo devem adotar algum cuidado ao se expor à luz solar? A nossa resposta aí é uma resposta pessoal, mas no contexto geral, nós vamos dizer que sim, a pessoa deve se proteger sim, por causa que ela tem ausência de melanina. Então, devido a isso, a pele ela fica menos protegida contra os raios ultravioletas. Então, recomenda-se que a pessoa utilize roupa de pelo menos uma camisa de mangas compridas, né? Que é para proteger contra esses raios ultravioletas, tá? Vamos para a próxima questão. Deixa eu só ajeitar aqui. Próxima questão do nosso exercício, lá na página 280, diz o seguinte. Separe as palavras do quadro em dois grupos. Temos o grupo A, que são as excretas, o grupo B, órgãos que compõem o sistema urinário. Aí nós temos ureia, uréteres, amônia, bexiga urinária, ácido úrico, uretra, gás carbônicos e rins. No grupo A, nós vamos ter, olha só, as excretas. Quem são essas excretas? Ureia, amônia, ácido úrico e o gás carbônico. No grupo B, nós temos órgãos que compõem o sistema urinário. Quem são esses órgãos? São os uréteres, a bexiga urinária, a uretra e os rins, ok?
Questão 4. Ao ler essa questão, você vai perceber que... deixa eu ler a questão para a gente entender melhor, tá? Então, durante a expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus produtos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, aí nós vamos ver qual é a opção. Primeira opção, aumentou a filtração glomerular, produziu maior volume de urina, produziu urina com menos ureia, produziu urina com maior concentração de sais ou reduziu, no caso, a reabsorção de glicose e aminoácidos. Então, nós vamos ver que o item mais correto aí é a letra D. No caso, ele reduziu. Veja bem, nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, ele produziu urina com maior concentração de sais. Veja bem que eles estavam sem água e debaixo de sol, tá? Número 5. Em alguns casos, para o tratamento dos cálculos urinários, são necessários procedimentos médicos específicos, como a litotripsia. Nesse procedimento, ondas sonoras com determinadas características são direcionadas ao corpo do paciente na região em que se encontra os cálculos urinários, a fim de fragmentá-lo. Descreva o caminho dos fragmentos dos cálculos urinários no corpo de uma pessoa após passar pela litotripsia extracorpórea. Então, veja bem, que está pedindo para você descrever o caminho dos fragmentos, tá? Então, os cálculos urinários, eles saem do rim, seguem para as uréteres, bexiga urinária e uretra, antes de ser eliminada, tá? Então, é esse o caminho que eles percorrem. Voltando agora para a página, ou seja, seguindo, né, para a página 281. Vamos lá. Substitua os números pelas letras adequadas e encontre as palavras que completem a frase. Então, aí nós vamos ter letra A, sistema do meio do qual... Repetindo, letra A, sistema por meio do qual ocorre a eliminação da maior parte do gás carbônico. Então, aí você vai encontrar o sistema respiratório, tá? B, órgão em que ocorre a filtragem do sangue e a formação da urina. Então, essa formação da urina, ela vai acontecer nos rins. Nome dado ao processo de eliminação da urina do corpo. Então, esse processo chama-se micção. Nome da matéria que leva sangue aos rins. Nós temos aí o renal, tá? Artéria renal. Só repetindo a letra D, fazendo uma correção. Nome da artéria que leva sangue aos rins. Então, é a artéria renal. Letra E. Nome dado às substâncias tóxicas resultante do metabolismo das células. Então, essas substâncias tóxicas, elas são chamadas de excretas. Nome do órgão em que a urina fica armazenada temporariamente. Então, a urina, ela vai ficar armazenada temporariamente na bexiga urinária. Questão número 7.
Cite uma semelhança e uma diferença entre a coordenação feita pelo sistema nervoso e pelas glândulas endócrinas. Então, para você ter uma ideia, mais ou menos, claro que aí é uma resposta pessoal, né? Mas uma dica seria que o sistema nervoso, quanto às glândulas endócrinas, elas enviam informações a órgão e tecido. Isso a gente viu lá no exercício anterior, né? Então, as glândulas endócrinas enviam informação ou informações a órgão e tecido a fim de coordenar suas funções, tá? Uma diferença é que o sistema nervoso, essas informações são transmitidas por meio de impulsos nervosos. Então, esses impulsos nervosos percorrem os neurônios, tá? Já as glândulas endócrinas, elas enviam as informações por meio de hormônio, os quais são transportados pela corrente sanguínea, tá bom? Continuando o nosso exercício, vamos na página, deixa eu ajeitar aqui, página 282, exercício 8. Ligue os tipos de glândulas citadas abaixo à descrição correspondente. Então, as glândulas exócrinas são glândulas formadas por pequenos ductos que levam as substâncias produzidas para o exterior do corpo, tá? As glândulas endócrinas, essas glândulas, elas são produtoras de hormônios, substâncias secretas no espaço entre as células dos tecidos e que posteriormente atingem a corrente sanguínea por meio do qual ou da qual são transportados pelo corpo. E as glândulas mistas são glândulas que produzem hormônios e outras substâncias que são transportadas por meio de ductos. Continuando o exercício, diz assim: cite um exemplo de cada tipo de glândula. Aí nós temos as exócrinas, as endócrinas e as glândulas mistas. Glândulas exócrinas. Vamos ter aí as glândulas lacrimais, as sudoríferas, as sebáceas, as salivares e as mamárias. As endócrinas, nós temos a hipófise, a tireoide, a paratireoide e as suprarrenais. E glândulas mistas, nós temos o pâncreas. Por último, questão 9. Tanto os hormônios calcitocina como os paratormônio, eles atuam na regulação da concentração de cálcio no sangue. Veja o esquema abaixo. Então, você pode observar aí o esquema, tá? Como é que acontece a questão do pouco cálcio no sangue, muito cálcio no sangue. Então, você percebe como é que ele está reagindo aí nesse esquema aí que está apresentado no livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Item A. Escreva abaixo o nome das glândulas que produzem os hormônios citados no esquema. No caso, paratormônio. Esses hormônios do tipo paratormônios, eles são produzidos pelas glândulas paratireoide, enquanto que a calcitocina são produzidos pelas glândulas tireoide, tá? E por último, tá pedindo para você fazer uma pesquisa sobre o raquitismo. Essa pesquisa aí vocês podem estar me enviando, tá? Para ver o que vocês encontraram sobre o raquitismo. E para os alunos que vão estar nas nossas aulas presenciais, a gente faz a correção em sala de aula, tá bom? Então, a gente vai perceber aí a importância, né, de se evitar o raquitismo
tá? Veja bem que ele é uma doença causada pela carência de vitamina D no corpo, tá bom? Então, espero que vocês possam estar desenvolvendo, no caso, essa pesquisa. Aos alunos que não estarão nas nossas aulas presenciais, enviem pela plataforma Iônica. E aos que estarão nas nossas aulas presenciais, deverão entregar em sala de aula, ok? Obrigada e até a próxima aula.